Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui nós vamos aprender a fazer a retirada, o descolamento dessa tela LCD IPS aqui da carcaça e vamos retirar esse vidro e colocar um vidro novo, tá? Aqui de cara nós temos que ter alguns cuidados, diferentemente de uma tela AMOLED. Por exemplo, nós vamos utilizar o álcool isopropílico para fazer esse descolamento dessa tela. Ela tem cola somente nas bordas, no aro. A tela LCD ela nunca vai ter cola no meio, tá? Então nós temos que ter cuidado com o álcool, o excesso de álcool, porque ele pode entrar entre as camadas do display e acabar manchando a nossa tela. Então, de cara, nós vamos colocar nossa tela aqui no aquecimento, pode ser entre 80 e 90 graus. Vamos descolar essa tela de novo com o auxílio de uma lâmina fina, aquelas de barbeiro, e álcool isopropílico para fazer este trabalho. Então nós vamos deixar a tela esquentando aqui um pouco, vamos molhar a lâmina no álcool isopropílico e vamos em todas as bordas do aparelho fazendo um movimento de alavanca. Sempre tendo cuidado para não deixar o final da lâmina no início de algum trincado, porque senão eu posso levantar uma parte do trinco e a outra parte continuar colada. Então nós vamos fazer a lâmina, colocar o trincado bem no meio da lâmina para levantar os dois lados da mesma forma, tá? Então vamos lá, esperar esquentar um pouquinho. Ó, molhamos a lâmina, posso tirar o excesso e aqui eu venho. Ó, o trinco está aqui, então eu estou usando o trinco no meio da lâmina para levantar os dois lados juntos, tá? Eu gosto de fazer esse processo sempre com a imagem ligada, não tem perigo para o telefone. Aqui eu estou apenas deixando que o álcool penetre lá na cola. E aí o álcool em contato com a cola faz ela perder o poder, né? Vamos devagar, sem pressa. Esse aqui é uma das partes do processo mais delicadas. Que eu posso matar a tela do cliente e aí já ter que trocar a tela completa. E aí eu sinto que a peça esfriou, eu coloco ela no aquecimento novamente, tá? Sempre vou mesclando o calor com a lâmina. Vamos novamente. O mesmo trabalho. Óbvio que uma tela mais trincada ela vai dar um pouco mais de trabalho para soltar. E um pouco mais de risco também na hora de passar o fio, porque qualquer caco daqui que se solte pode vir a arranhar o meu polarizer, né? Por isso eu sugiro sempre que vocês comecem com telas que tem disponível na loja, não pegue telefone de cliente, tela de cliente para testar. Sempre levando em consideração a temperatura da tela para facilitar a retirada do aro. Essa é uma das etapas mais arriscadas assim de ser feito, né? Vamos aquecer novamente nossa tela. Soltar a tela do aro, sem dúvida, é a parte mais arriscada. O restante dos procedimentos, se feito com atenção, vocês não vão ter perigo assim de acabar danificando a tela.
Então, quanto mais vocês praticarem retirar as telas do aro, melhor para vocês. Vamos voltar ao procedimento. Nossa tela já está na temperatura certa. Sempre molhando a lâmina no álcool isopropílico. Movimento de alavanca. Nesse processo eu gosto de utilizar a lâmina flexível, porque eu consigo sentir mais, né, quando a cola está bem firme ou quando ela já está quase soltando. Sem esquecer de tirar o excesso do álcool antes de colocar na tela. Sua tela já está quase solta, um pouquinho mais na região de cima e na região do flex embaixo também. Como é uma tela IPS, eu gosto de fazer com ela ligada, porque se eu forçar muito eu consigo ver que ela acaba ficando um pouco amarelada na região onde eu estou colocando a lâmina. Então eu gosto sempre de fazer com ela ligada. Pode ser que seja um pouco de costume também. E eu recomendo que se vocês forem fazer com ela ligada, que retirem a câmera frontal para não ter perigo de cair álcool isopropílico nela também. Aquecer mais um pouco antes da gente finalizar. Só a região de baixo agora. Todo cuidado por causa do flex e do cristal. Tá pronto, galera. Vamos desconectar essa tela, começando sempre pela bateria. Aqui ela já estava solta para agilizar o processo. Nosso vidro está bem trincado. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um durex como procedimento padrão, para fazer com que os cacos de vidro não se soltem e não acabem arranhando o polarizer e também para facilitar a sucção na nossa máquina. Se conseguir aplicar com rolinha é sempre melhor para não ficar com bolha na aplicação do próprio durex.
Cortar o excesso. Agora nós vamos para a próxima etapa, que é passar o fio para a gente conseguir retirar esse vidro que está bem trincado. Nós vamos, sempre quando a gente for começar a passar o fio, quando numa tela que ela tem esse buraco para a câmera aí, como se fosse essas orelhinhas, uma de cada lado, a gente tem que passar primeiro por um lado e depois pelo outro da orelha. Então, por isso a gente sempre evita e começa pelo lado do flex, né? Então, a gente vai começar por baixo nesse tipo de tela para facilitar o procedimento. E também porque na parte de cima é onde está a maior parte trincada desse display. Então, por exemplo, se eu começasse por cima, eu teria que ir até o meio da câmera, retirar o meu fio, né? Não posso passar direto de um lado para o outro, senão eu pego o polarizer. E aí eu teria que ir começar pelo outro canto, e aí sim eu poderia passar para o outro lado da tela direto. Então, recomendado é sempre começar pela parte do flex nesses casos. Então, primeiro eu vou pegar a lâmina para retirar o excesso da cola original ali, porque eu preciso que o meu fio ele fique o mais rente possível do vidro. Na maioria dos casos, a gente acaba retirando até a tinta do próprio vidro para evitar que ele fique um pouquinho mais alto. Somente no lugar, na região onde vai ser entrado mesmo com o fio. Não preciso raspar todas as bordas do vidro. Vamos lá, pegamos o fio, deixamos bem rente ao vidro e começamos o nosso movimento. Movimento bem suave, sem fazer muita força. Vamos de novo. Essa máquina não está colada na mesa, que pode dar um pouquinho mais de trabalho. Até recomendo vocês que colhem a máquina na mesa com uma B7000 ou T7000, a cola, né? Para facilitar o processo. Quanto mais fixo ficar, melhor. Começar pelo outro lado agora. Como a região de baixo está bem trincado, acabou arrebentando meu fio. Cada tela vai ser uma tela, pessoal, não vai ter um padrão. Aí a gente vai ter que identificar onde a gente tem canto para poder começar a passar fio, né? Vocês veem que ali eu já estou indo um pouquinho por cima agora também. Aí vou até o meio. Ó, as duas regiões que eu tinha borda para utilizar o fio para passar como guia são essas duas. Então, esse tipo de tela a gente pode ter um pouquinho mais de dificuldade para fazer a retirada do vidro. Eu não concluí naquela parte de baixo porque eu não tenho vidro naquela região ali para mim usar como guia, para mim ter certeza que eu vou estar entrando na camada certa. Tá bem estilhaçado o vidro naquela região. Na região de cima eu também não tenho guia do vidro, o que torna o processo mais complexo. Mas vamos lá. Ó, pode ver que eu me inclino para o lado, que aí eu consigo olhar a região que está entrando o meu fio, para ter certeza que eu estou entrando entre o vidro e o display. Senão eu acabo entrando no backlight da tela ou no polarizer mesmo e acabo danificando ela.
Depois que eu consigo entrar em toda a lateral da tela ali, fica mais fácil a gente fazer a retirada do vidro. A dificuldade maior é somente na entrada do fio mesmo, para ter certeza que está com o fio na região certa. Então eu passo de um lado, e vou para o outro, e aí eu já consigo passar para os dois lados ao mesmo tempo. Apoiando um pouquinho com a máquina que está solta. Algumas telas na bancada vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, podem ter certeza. Outras vão sair com mais facilidade. Aqui a região de cima já está praticamente sem o vidro, já sem a cola, né? Olhem o trabalho que eu estou passando somente porque a máquina não está colada na mesa. Eu não tenho firmeza nenhuma para passar o fio. Por isso que eu recomendo que utilize uma cola para deixar a máquina fixa. Tem gente que é parafusa, mas eu não acho legal porque depois tu quer mudar a máquina de lugar, vai ficar o buraco na mesa. Ó, aqui a gente já conseguiu passar em toda a tela. Deu um pouquinho de trabalho. A gente consegue ver que a nossa cola ficou em todo o nosso display, que nos dá tranquilidade porque a gente não exerceu força no display e sim no vidro, né? Isso é muito importante. A gente ainda tem um caco de vidro naquela região de baixo, então a gente pode utilizar um plástico de oca para fazer a retirada dele, que aí sai com mais facilidade. Se eu passar retífica em cima dos cacos de vidro, eu vou acabar arranhando o polarizer. E tá aí, pessoal. Nosso display sem arranhões no polarizer, com toda a oca antiga sobre ele, para nos dar uma tranquilidade a mais. Se nós não tivéssemos raspado a tinta do vidro com a lâmina antes de começar a passar fio, pode ser que a gente tivesse arranhado o polarizer ou até mesmo deixado a cola no vidro. Aí a chance de algum arranhão ou trincar mesmo o display é muito grande. Vou fazer uma limpeza na bancada antes da gente efetuar a limpeza desse display. Próxima etapa do processo é a gente utilizar uma retífica, né, para fazer a limpeza do mesmo. Mas a gente sempre utiliza aqui uma borrachinha embaixo para dar uma certa altura no display para acabar facilitando, né? Muito melhor do que trabalhar com ele na bancada, direto. Então vamos com a utilização da retífica, ponta de agulha, para a gente conseguir fazer a limpeza do display. Poderia utilizar ela em cima da separadora para fazer a limpeza, porém como é uma tela IPS eu acabaria enrugando todo o backlight, né? Ficaria marcado. Então essa tela eu trabalho o máximo possível com ela fora do aquecimento. A gente não passou essa trabalheira para retirar esse vidro para acabar danificando essa tela na limpeza. É o processo de calma, né? Ter paciência para fazer a limpeza dela. O processo em si não tem nada de mistério.
Muito cuidado na região do flex aqui embaixo, na região do cristal. Se a gente fizer força com essa agulha da retífica, a gente pode acabar gerando alguma linha no display.